Em 1991, o Brasil foi amarelo, preto e branco. Bem louco! Isso porque o campeão da Copa do Brasil, que naquele ano estava em apenas a sua terceira edição, veio da região sul do estado de Santa Catarina, sendo pelo menos até aqui o único clube do seu estado a conseguir este feito. Se você quiser conhecer todos os detalhes a respeito dessa enorme façanha do Criciúma, continua neste vídeo até o final, manda o link para todo mundo que você conhece, que eu vou te contar depois da vinheta. Tudo começou em 13 de maio de 1947, quando foi fundado na cidade de Criciúma o Comerciário Esporte Clube, time que se tornaria campeão catarinense em 1968. 2 anos depois, passando por uma enorme dificuldade financeira, o Comerciário fechou o departamento de futebol, retornando apenas em 1977. Tentando atrair para si os torcedores do extinto Metropol, time que na década de 60 conquistou 5 títulos estaduais, e também de outras equipes já extintas na cidade, o Comerciário mudou seu nome em 2 de abril de 1978 para Criciúma Esporte Clube, todavia ainda usando as cores do Comerciário, até que em 13 de maio de 1984 o clube inaugurou oficialmente suas novas cores. Passei quase a minha vida inteira sem saber o que representa a parte amarela do escudo do Criciúma, até que bem pouco tempo atrás descobri que é uma homenagem ao Monumento das Etnias, obra de arte localizada no Parque Centenário, na cidade de Criciúma. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Salve o Criciúma no esporte nacional. O título da Copa do Brasil de 1991 deu direito ao Criciúma de disputar pela primeira vez a Taça Libertadores da América, isso em 92, ao lado do campeão brasileiro, que havia sido o São Paulo. Mesmo com todas as dificuldades, o Tigre catarinense conseguiu fazer uma brilhante campanha na Libertadores de 92. Como talvez você já saiba, caso você tenha assistido vídeos deste canal sobre Libertadores, a maior competição de clubes da América do Sul, no passado, era disputada visando a máxima redução de custos em longas viagens. Ou seja, cada grupo na primeira fase era formado por 2 duplas de clubes do mesmo país, o que era logisticamente favorável. É verdade. O Criciúma esteve no mesmo grupo do São Paulo e também dos bolivianos Bolívar e San José de Oruro. E a falta de experiência internacional não atrapalhou em absolutamente nada, pois o Criciúma encerrou o grupo na primeira colocação com 9 pontos, 1 a mais que o São Paulo e 3 a mais que o Bolívar, estes 2 também classificados às oitavas de finais. O San José foi a única equipe do grupo eliminada. O time iniciou vencendo o São Paulo no Heriberto Rilse por 3 a 0. Gols de Jairo Lenz aos 41 do primeiro tempo, Gelson aos 5 do segundo e Adilson Gomes aos 44 também na etapa final. Em seguida bateu o San José na Bolívia por 2 a 1. Gols de Pedro Rioja aos 20 do segundo tempo para o San José e de Gelson aos 24 e Jairo Lenz aos 28, ambos no segundo tempo a favor do Criciúma. Na terceira rodada empatou em 1 a 1 diante do Bolívar, jogando em La Paz. Gols do peruano Jorge Irano aos 17 do segundo tempo para o Bolívar e de Jairo Lenz aos 35 também na etapa final a favor do time catarinense. Em seguida, o Criciúma perdeu para o São Paulo no Morumbi por 4 a 0. Gols de Raí aos 33 e Palhinha aos 44, ambos no segundo tempo, e Elivelton aos 15 e Miller aos 32, ambos na etapa final. Na quinta rodada, goleou o San José da Bolívia no Heriberto Rilse por 5 a 0. 3 gols de Everaldo aos 20 e aos 23 do primeiro tempo e aos 3 do segundo, 1 de Jairo Lenz aos 15 do primeiro tempo e 1 de Adilson Gomes aos 11 da etapa final. Por fim, bateu o Bolívar em casa por 2 a 1. Gols de Roberto Cavalo aos 37 do primeiro tempo e de Griso aos 22 da etapa final, enquanto que o único gol boliviano foi anotado por Carlos Borja aos 8 do segundo tempo.
Nas oitavas de finais, o adversário foi o Sporting Cristal do Peru, que caiu diante dos catarinenses com 2 derrotas, 2-1 jogando em Lima, gols de Everaldo e Jairo Lenze, e 3-2 em Criciúma, gols de Wilson, Gelson e Everaldo. O Criciúma estava entre os 8 melhores times da América do Sul e teria pela frente o reencontro com o São Paulo, que havia eliminado o Nacional de Montevidéu. Aquele São Paulo era fantástico, tinha o treinador Tele Santana e os jogadores como o goleiro Zete, o lateral Cafu, os meias Toninho Cerezo, Raí e Palhinha, além dos atacantes Reinaldo e Miller, que naquele ano seria campeão da Taça Libertadores, vencendo na final o Newell's Old Boys da Argentina, e do Mundial de Clubes, ou Copa Intercontinental, seja como quiser, ao bater no Japão o Barcelona, campeão da UEFA Champions League. O Criciúma perdeu em casa por 1-0 e depois jogando no Morumbi empatou em 1-1. Tendo sido o gol do Tigre anotado pelo jogador Jairo Lenze, resultado insuficiente para avançar. Tudo isso foi possível graças ao título de campeão da Copa do Brasil do ano anterior. A Copa do Brasil de 91 foi jogada por 32 times. Os campeões de 22 estados, mais do Distrito Federal e alguns vices. O Criciúma obteve a única vaga destinada a Santa Catarina após ser campeão estadual de 90, ao encerrar na liderança o quadrangular final que ainda continha o Joinville, a Chapecoense e o Ferroviário de Tubarão. Salve o Criciúma no esporte nacional. Aquele Criciúma de 1991 era treinado por Luiz Felipe Scolari, vindo do Coritiba e que até ano passado estava no Grêmio. E tinha peças como o goleiro Alexandre, vindo do Mojimirim e que encerrou em 99 no Gama do Distrito Federal. Os laterais Sarandi, vindo do Juventude e que em 93 encerrou no Atlético Paranaense. E Itá, vindo da Chapecoense e que em 99 encerrou no Fraiburgo de Santa Catarina. Os zagueiros Vilmar, vindo do Cruzeiro e que em 94 encerrou no próprio Criciúma. E Altair, vindo do Tubarão de Santa Catarina e que em 2002 encerrou no Veranópolis do Rio Grande do Sul. Os meias Roberto Cavalo, vindo do Atlético Paranaense e que em 97 encerrou no Avaí, Gelson, vindo do Marcílio Dias de Santa Catarina e que em 2000 encerrou no próprio Marcílio Dias, Griso, vindo do Pato Branco do Paraná e que em 2002 encerrou no Esporte Clube Gaúcho de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e Zé Roberto, vindo do Grêmio e que em 98 encerrou no Veranópolis do Rio Grande do Sul, e Soares, vindo do Mojimirim e que encerrou em 95 no Taquaritinga de São Paulo, e Jairo Lenze, vindo do Marcílio Dias de Santa Catarina e que encerrou em 2001 no Ceará, no ataque. Salve o Criciúma no esporte nacional. Na primeira fase, o Criciúma teve como adversário o Ubiratã, de Mato Grosso do Sul, e o primeiro jogo ocorreu no dia 21 de fevereiro no estádio Douradão, na cidade sul-mato-grossense de Dourados, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Wilson aos 37 do primeiro tempo a favor do Ubiratã e de Griso aos 44 do segundo tempo a favor do Criciúma. O jogo da volta se deu no dia 28 no estádio Heriberto Rilse, em Criciúma, e o Tigre confirmou a classificação à segunda fase ao bater o Ubiratã por 4-1. Gols de Evandro, vindo do América Mineiro e que encerrou em 97 no Avaí, aos 30, Griso aos 44, ambos no primeiro tempo, Zé Roberto aos 8 e Vanderlei, vindo do Joinville e que encerrou em 94 no Deportivo Tepic do México, aos 24, ambos no segundo tempo. Nos outros jogos, o Botafogo eliminou o Sampaio Corrêa do Maranhão, o Santa Cruz de Pernambuco passou pelo Colatina do Espírito Santo, o Coritiba eliminou o CSA de Alagoas, o Paysandu passou pelo Ceará, o Corinthians passou pelo Confiança de Sergipe, o Cruzeiro eliminou o ABC de Natal, o Grêmio passou pelo Alto Esporte da Paraíba, o Fluminense de Feira de Santana, Bahia, eliminou o Goiânia de Goiás, o Atlético Mineiro passou pelo Caiçara do Piauí, o Caxias do Rio Grande do Sul eliminou o 15 de Piracicaba de São Paulo, o Goiás passou pelo União Rondonópolis de Mato Grosso, o Vitória da Bahia eliminou o Atlético Paranaense, o Sport Recife passou pelo Gama do Distrito Federal, o Vasco da Gama eliminou o Rio Negro do Amazonas e o Remo do Pará passou pelo Rio Branco do Acre. O próximo adversário seria o Atlético Mineiro e o jogo de ida ocorreu no dia 10 de março no Heriberto Rilse e o Criciúma venceu por 1-0, gol do atacante Vanderlei aos 10 do primeiro tempo. A volta se deu no dia 20 de março no estádio Independência, em Belo Horizonte, e mesmo fora de casa o Criciúma venceu o Atlético por 1-0,
Gol do meia Roberto Cavalo aos 21 do primeiro tempo, o que garantiu a classificação ao time catarinense. Nos demais jogos, o Botafogo passou pelo Santa Cruz, o Coritiba eliminou o Paysandu, o Corinthians despachou o Cruzeiro, o Grêmio passou pelo Fluminense de Feira de Santana, o Goiás eliminou o Caxias, o Vitória despachou o Sport Recife e o Remo eliminou o Vasco da Gama. Nas quartas de finais, o adversário seria o Goiás, e o primeiro jogo ocorreu no dia 18 de abril, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. As equipes ficaram empatadas em 0-0. O jogo da volta se deu no dia 25, no estádio Heriberto Rios, em Criciúma, e o Tigre venceu o Goiás por 3-0. Gols de Jairo Lenze aos 24, Gelson aos 35 e Griso aos 39, todos no primeiro tempo de partida, garantindo o time carvoeiro na fase seguinte. Nos demais jogos, o Coritiba eliminou o Botafogo, o Grêmio passou pelo Corinthians e o Remo despachou o Vitória. Nas semifinais, o oponente seria o Clube do Remo, e o jogo de ida se deu no dia 12 de maio, no estádio Baianão, em Belém do Pará. E mesmo na condição de visitante, o Criciúma venceu o Remo por 1-0, gol de Soares aos 43 do primeiro tempo. O segundo jogo ocorreu no estádio Heriberto Rios, no dia 19 de maio, e o Tigre venceu o Leão Paraense por 2-0. Um gol contra do zagueiro remista Chico Monte Alegre aos 35 do primeiro tempo e um gol do atacante Soares aos 14 da etapa final, resultado que pôs o Criciúma nas finais. Na outra semifinal, o Grêmio eliminou o Coritiba. Chegava a grande final entre Grêmio e Criciúma, e o jogo de ida ocorreu no dia 30 de maio no antigo estádio do Grêmio, o Estádio Olímpico. E mesmo jogando em Porto Alegre, o Criciúma garantiu um precioso empate em 1-1. Gols de Maurício aos 38 do segundo tempo para o Grêmio e de Vilmar aos 14 da etapa inicial a favor do Criciúma. Porto Alegre com a decisão da Copa do Brasil entre Grêmio e Criciúma. Vilmar de cabeça, Criciúma 1-0. A volta ocorreu no dia 2 de junho no Heriberto Rios e Criciúma e Grêmio empataram em 0-0. Resultado que deu o título ao Criciúma devido ao gol marcado como visitante no jogo de ida. Do Criciúma, final de jogo! Acaba o jogo, Criciúma campeão! É o Criciúma campeão da Copa do Brasil! O Criciúma, campeão da Copa do Brasil de 1991, jogou a partida final com Alexandre no gol, Sarandi, Vilmar, Altair e Itá na defesa, Roberto Cavalo, Gelson, Griso e Zé Roberto no meio campo, Soares e Jairo Lenz no ataque. Bem pessoal, a intenção do vídeo de hoje era falarmos sobre o título de campeão da Copa do Brasil de 1991, conquistado pelo Criciúma. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!